Oi, eu sou o Miguel e no nosso quadro Bate-Papo temos duas psicólogas e uma delas é autista. Estamos com a... Eu sou a Aline, sou psicóloga, mãe atípica. Eu sou a Jéssica, eu sou autista. Vamos conversar um pouquinho? Vamos. Sim. Posso fazer umas perguntas para vocês? Sim, claro. Jéssica, como é ser um adulto autista? Você também faz terapia? Ser uma autista adulta e ainda mais terapeuta tem os seus desafios, mas também tem o seu aspecto positivo, né? O aspecto positivo seria eu me conhecer melhor, eu conseguir reconhecer os meus limites, conseguir reconhecer também as minhas potencialidades e utilizar elas ao meu favor. Mas, por um lado, eu também enfrento alguns desafios, como no dia a dia na clínica, lidar com a sobrecarga sensorial, às vezes ter que fazer alguns maskings, e isso acaba também me sobrecarregando um pouco, mas, por outro lado, me traz um olhar diferenciado para os meus pacientes, porque eu consigo, compreender o autismo não só pela teoria, mas também pela minha experiência, de vida, por aquilo que eu vivencio. E isso acaba fazendo com que eu tenha um olhar ainda mais atento aos meus pacientes, faz com que eu tenha um cuidado maior, nos meus momentos de intervenção, em como eu vou realizar o meu trabalho. Mas é um misto de emoções, tem as suas potencialidades, mas também tem as suas dificuldades. Aline, como é ser mãe de uma criança autista? Então, é muito desafiador, né? Mas com muito cuidado, com muito conhecimento, hoje sendo psicóloga, as coisas se tornam bem mais leves, né? Mas no começo, confesso que foi bem difícil. Mas é muito prazeroso, é um ganho todos os dias, é uma alegria todos os dias, é uma tristeza também, sempre, mas a gente está aqui, firme e forte. Aline, como são feitas as terapias e o tratamento com as crianças? Como que é feito? Então, quando uma família está já com diagnóstico, que chega para a gente em consultório, a gente faz uma avaliação, para ver qual o melhor programa que vai encaixar naquele perfil da criança, em qual atraso que ele tem. E a partir disso, a gente elabora um plano terapêutico e é onde inicia as terapias. Jéssica, você acha que hoje as pessoas respeitam mais quem tem autismo? O que você acha que mudou? Miguel, eu acho que a gente está num processo. Hoje em dia tem mais conscientização, as pessoas estão conhecendo mais acerca do autismo e isso faz com que elas tenham mais empatia, estamos ainda, caminhando, pode melhorar ainda mais, principalmente quando a gente fala, do autismo nível 1, porque muitas vezes passa desapercebido pela sociedade. E isso faz com que muitas pessoas acabem duvidando do diagnóstico, acabem achando que aquela pessoa ela está se comportando para ser autista e acaba invalidando um pouco, as dificuldades que ele enfrenta. Mas eu acredito que como a quantidade de informações, a quantidade de debates sobre o autismo, tudo isso vem crescendo, vai melhorar cada vez mais. Aline, quais as dificuldades que você enfrenta hoje em dia com o seu filho por ele ser autista? Então, os desafios que eu vejo que eu mais enfrento pelo fato do autismo dele ser nível 1 de suporte, às vezes por não apresentar, porque muita gente acha que autismo tem cara, Então, assim, dependendo dos comportamentos dele, que tem coisa assim que não vai adiantar eu querer intervir ali, que é coisas do autismo, e mais o olhar julgador das pessoas ao redor.
Esse para mim é um desafio maior, porque eu cheguei num ponto que a gente tem que respeitar o filho da gente, que a gente não tem que ficar rotulando o tempo inteiro, ele é autista, né? E um dos desafios é esse, a aceitação, mas ao redor assim, das pessoas, dependendo do ambiente onde eu estou. Jéssica, você já houve alguma situação que te chateou por você ser autista? Ah, já sim, já enfrentei algumas situações de olhares que me deixaram constrangida, às vezes em alguns momentos que eu começo a estereotipar um pouco mais e aí isso acaba chamando mais a atenção das pessoas e eu acabo ficando numa situação que eu não consigo não estereotipar, mas ao mesmo tempo eu tenho que lidar com aquele julgamento em situações que às vezes eu preciso utilizar o preferencial, porque eu já estou desregulada e as pessoas acham que eu tô me aproveitando daquilo e não vê que a gente realmente tem a necessidade de estar ali, de utilizar esse direito. Às vezes até nas relações do dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas não entendem o nosso jeito, a nossa literalidade, né? Então os déficits de comunicação, por mais que a gente faça tratamento, por mais que a gente faça terapia, porque mesmo o autista adulto, ele tem que continuar fazendo terapia, mas tem déficits que eles são um pouquinho mais difíceis da gente conseguir, digamos, conseguir sanar ele 100%. Eu vejo uma situação principalmente em restaurante, porque o adulto autista também ele tem seletividade alimentar, não só as crianças, né? E ela enfrenta muitos desafios, porque quando ela chega, dependendo do lugar, tem coisas que ela não gosta. E quando ela vai pedir para tirar, o olhar julgador. Teve uma vez que o rapaz, eu fui falar, não, ela é autista. Aí o rapaz foi e falou assim, hoje em dia todo mundo usa isso como autismo, porque não come isso, não come aquilo. Então, assim, são desafios muito que, assim, em restaurante, né, que sim, são desafiadores para você. E já teve situação de eu ter que falar assim, não, eu vou te mostrar meu laudo. Eu já tive em situações que eu tive que provar que eu era para poder a pessoa conseguir ter um olhar mais empático ali e me auxiliar. Aline, como foi sua reação ao saber que seu filho era autista? Nossa, Miguel, foi muito triste. Eu lembro que quando começou os primeiros sinais que eu levei ao médico, e o médico falou assim, realmente, mãezinha, ele está dentro do espectro. O meu mundo acabou, fiquei com um nó na garganta. Eu falei, e agora? Eu fiquei muito triste, eu fiquei 1 ano enlutada. Mas mesmo em luto, eu tenho que ir atrás agora do tratamento do meu filho. Só que hoje eu superei, estou aqui para ajudar várias mães, várias famílias, várias crianças lindas como você. Mas no começo foi muito difícil. A titia chorava demais, eu ficava chorando, sem saber como que seria no futuro, sabe? Eu sofria demais com o futuro e às vezes esquecia do presente, né? Mas que faz parte do processo também, essa dor que a gente sente, do desconhecido. Mas quando eu descobri, eu fiquei muito triste, chorei muito. Aline, a sua última pergunta. Qual conselho você deixa para outras mães que têm filhos com autismo? Qual o meu conselho? Que tudo passa, cada fase é uma fase, não deixar de acreditar no seu filho, comparar seu filho com ele mesmo. Se hoje ele não tem um repertório, mas daqui uns dias ou daqui uns meses ele conseguiu, nossa, que alegria! E não desistir. Existe vida após o autismo, eu sou uma prova disso. Hoje eu sou psicóloga, ajudo várias famílias, né? Faço supervisão. Então, assim, o meu recado é que, por mais desafiador que seja, mesmo eu sendo uma profissional, eu até brinco com as mães. Gente, quando eu saio daqui, eu sou a Aline, mãe do Augusto. Eu também choro, tem dia que eu falo, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que vai passar? Mas passa. O que eu tenho para dizer é que tudo passa. E não desistir. E a gente está aí na luta. E se precisar de todo acolhimento, pode contar comigo. Última pergunta da Jéssica.
Jéssica, e como foi a descoberta de ser autista? Com quantos anos você descobriu? Como foi? Então, na verdade, o autismo ele sempre esteve ali, né? Eu sempre tive todos os sinais, eu sempre fui aquela criança diferente na família. Quando eu estava na minha fase de escola, né, entrando no ensino médio, a escola chamou a minha mãe para poder solicitar que fizesse uma avaliação neuropsicológica, porque eu era uma criança diferente das outras, né? E isso estava chamando a atenção. Só que na minha época o autismo era algo muito novo e não era tão conhecido, né? Então meu primeiro diagnóstico foi de TDAH. Foi, né? E assim, para minha mãe na época foi também assim, a minha mãe não sabia nem o que era TDAH. Então eu lembro que isso foi uma coisa que me marcou quando a gente foi na escola. Que ela entregou o meu laudo, porque o médico falou que a escola teria, né, que me auxiliar. A escola respondeu para minha mãe, né, se você souber o que fazer, porque a gente nunca nem ouviu falar nisso, a gente não sabe o que é isso. Então, o primeiro diagnóstico que eu tive foi com TDAH. Só que, como eu não tive a intervenção adequada, com o decorrer dos anos eu acabei entrando em depressão. E foi um período muito difícil para mim, que foi quando, né, eu precisei de uma ajuda mais intensiva. E aí foi quando começou-se a levantar a hipótese de que eu era, né, que eu tinha traços de autista. Então ela é TDAH, mas ela tem traços de autista. Durante muitos anos da minha vida, eu escutava assim: você tem traços, não pode fechar o diagnóstico porque você conversa, porque você se comunica muito bem. Eu cheguei a escutar de um médico que se eu fosse realmente, eu não estaria lá no consultório com ele sozinha, né, falando das minhas dificuldades. Então, durante muitos anos eu fiquei só com isso. Eu tenho alguns traços e não dei muita importância. Já na fase adulta, né, quando eu troquei de profissional, foi quando de fato ela solicitou uma nova avaliação e foi aí que bateram o martelo, mas eu já estava na fase adulta. Eu quero agradecer pela entrevista, muito obrigado, e a TV Alegria está de portas abertas para vocês voltarem. Nós que agradecemos, Miguel, por você ter chamado a gente. Também quero dizer que nós estamos aqui sempre que precisar tirar dúvidas sobre o autismo, viu? Pode contar com a gente. Muito obrigada. Sim, eu também quero agradecer. Foi um prazer estar aqui com você, né, participar dessa entrevista. E estamos aqui, realmente, conte conosco. Se o pessoal de casa tiver alguma dúvida, onde a gente pode encontrar vocês? Vocês podem nos encontrar, né, no Instituto Ser e Crescer. Nós somos um instituto especializado em crianças neurodivergentes e vai ser um prazer receber vocês, né, para conhecer o nosso espaço, para a gente poder conversar, tomar um café, tirar dúvidas também. O nosso instituto fica no setor sul, na rua 88C. Segue a gente no Instagram, @Instituto Ser e Crescer _ e será um prazer receber toda a família no nosso espaço terapêutico, a nossa dinâmica bem acolhedora. O Instituto nasceu para acolher a família de uma forma humanizada. E esse foi nosso bate-papo de hoje. E eu vou dar lembrancinhas para as minhas convidadas. Muito obrigada, Miguel. Por nada. Obrigada, amor. Por nada. Tchau. Tchau.